Parte 3, até a descoberta do câncer de ovário, com metástase no perítônio. Daí eu fui pro hospital, eu falei, não, hoje eu vou pro hospital. Claro que eu fiquei pensando antes em ir pro hospital e tudo mais, mas como eu já tava marcando a cirurgia, já tava com a guia quase autorizada, porque eles colocaram como urgente, então em uma semana já tava autorizando, então eu não queria ir pro hospital, sabe? Mas enfim, aí eu fui, e aí eles tiveram que me internar, me transferir, levaram para o hospital e a gente drenou esse líquido. Saiu 3 litros e 600 e eu já estava sem aguentar, já estava bem pesado, estava bem ruim, né? E depois disso eu fui para casa, mas o líquido já foi voltando, aí foi até uma confusão com o hospital. É complexo essa parte, mas enfim, porque eu precisava disso logo. Enfim, chegou o dia da cirurgia. Eu fui pro hospital, eles olharam, eu fui morrendo de medo, tristeza, porque eu não queria que tivesse nada colado, eu estava muito positiva. Não, se Deus quiser, esses nódulos vão estar soltos, eles vão entrar, vão tirar tudo, vai acabar com esse problema do líquido e a gente vê o que é, o que dá, né? Mas aí no final, quando entraram, eles olharam tudo e aí tem o nódulo, tem outro e tem no perítônio. Perítônio, não vou saber explicar tão bem, tá? Essas coisas é legal vocês perguntar, ou se tiver algum médico aí, puder esclarecer isso pra gente, é até legal. O perítônio, pelo que eu entendo, é uma capa protetora dos nossos órgãos, como se fosse uma placenta para um bebê, né, que não tá ali dentro, protegido. Então, ele é uma capa protetora aqui para os órgãos. Dentro, na parte interna do perítônio, na parede, tá cheio de nódulos, tomado de nódulos pequenos, vários. Quando entrou com a câmera, olhou tudo, viu que eram muitos, então não tinha como tirar. Então pegou ali alguns fragmentos de alguns, fechou e acabou a cirurgia. Eles mostraram um pedacinho do vídeo pro meu esposo, enquanto eu ainda estava dormindo, né? E meu esposo desesperou, ele já confirmou ali que era câncer, só que precisaria fazer a biópsia somente para confirmar alguns detalhes. Qual tipo, quanto tempo, se tinha começado do perítônio ou do ovário, da onde originou, né? Porque existe sim o câncer que origina no perítônio, mas geralmente no perítônio já é metástase. Às vezes é metástase do intestino, às vezes é metástase do ovário, às vezes do útero, e tem outros órgãos também que dá metástase no perítônio. E aí o perítônio, ele é como se a parede do perítônio estivesse inflamada, lá passam vários vasos e tudo mais, aí eu não entendo muito bem essa parte, tá? Não sei explicar se eles dilatam ou se eles não dilatam, e acaba que goteja dentro da barriga. Não consegue passar, goteja, eu não entendo realmente essa parte muito bem para explicar para vocês, mas eu sei que isso acaba gerando essa ascite. Nessa ascite, nesse líquido, ele contém proteína e albumina, então por isso não é indicado ficar drenando muito. Só quando você chega no nível assim, de já estar vomitando, de não estar respirando bem, porque chega uma hora que ele comprime tanto aqui o nosso diafragma que acaba comprimindo também o pulmão. E aí acaba que você fica com falta de ar, além de todo o resto, né? Não conseguir dormir, querer vomitar, não conseguir comer, dá muito refluxo, porque aperta o nosso estômago, o líquido fica querendo voltar. Então, se eu tomar um copo d'água, um suco, comer, peso muito mais, né? Que a barriga já tá pesada, e ainda fica voltando. Então, tem que dormir sentada. É horrível, é muito ruim, cansa muito. Daí, ali, o nosso mundo caiu, né? É complicado. Quando eu acordei, minha irmã, junto com meu marido, me deram notícia, abalou bastante a família. Minha família tem muitos casos de câncer da minha tia, minha prima, tios. Minha mãe também teve um de reto, só que, para glória a Deus, assim, ela fez a colonoscopia naquele momento onde já estava começando a crescer, não tinha atingido ainda a próxima camada do intestino, é tipo isso. E eles conseguiram tirar na própria colonoscopia sem ter se espalhado, sem ter atingido, mas já era um adenocarcinoma. Sabe? Então, assim, graças a Deus ela descobriu naquele momento certo. Por isso que eu venho dizer para vocês, pessoal, não deixa de fazer exames, façam todo ano. Eu sei que às vezes pelo postinho é um pouquinho mais complicado, um pouco mais demorado, às vezes não, depende de onde vocês estão, tem locais que são bons. Aqui, pelo menos em São Vicente é péssimo, mas aí por isso que eu fiz o convênio. O meu convênio não é do mais top, tá? É o do mais simples, mas mesmo assim, todo ano eu tava fazendo exame de sangue, passando de ginecologista, eu tava passando e mesmo assim isso aconteceu.
o oncologista, o ginecologista, tal, eles falaram que o câncer de ovário é um dos mais chatos para conseguir descobrir. Então, muitas mulheres, quando descobrem, já tá ruim, ou já tá com esse líquido, é aí que a pessoa descobre, que foi o caso que eu vi no TikTok mesmo. Então, foi isso, até onde eu descobri. Aí depois, claro, eu esperei o resultado da biópsia, veio a confirmação realmente do câncer. Eu não lembro o nome agora, depois eu prometo que eu vou pegar para vocês o papel, que agora já tá tarde, eu vou gravar outros vídeos outros dias, onde diz exatamente qual o nome. Depois da biópsia veio o imunohistoquímico. Enquanto isso, eu fui passando tempo nervosa, sem saber muita coisa, com medo de se espalhar, esse líquido voltando e tendo que drenar, voltando e tendo que drenar, e eu venho passando isso já há 3 meses, né, desde quando descobriu até agora. E depois do imunohistoquímico, aí sim eu voltei no oncologista e aí a gente marcou a primeira quimioterapia. Eu fiz a primeira quimioterapia agora dia 7. A gente tá em qual mês, filha? É julho, né? Eu fiz agora no dia 7 de julho a primeira quimio. Depois eu vou contar pra vocês como foi que eu reagi. E agora na quarta-feira, dia 30, eu vou fazer a segunda. Eu vou fazer, por enquanto, tá? O que ele explicou, total de 6 quimioterapia. E depois dessas 6 a gente repete exames, tudo bonitinho, vamos ver o resultado, como que eu vou aguentando, esse líquido tem que acabar. E aí sim eu vou para a cirurgia de retirada de ovário, ou talvez peritônio, uma parte, não sei. Aí realmente, só quando chega lá perto, né? Eu vou gravar mais um só para encerrar para vocês essa parte.